Quando a gente entende aonde exatamente está o defeito genético daquele indivíduo, a gente não consegue somente garantir uma terapia muito mais precisa, mas a gente consegue fazer uma coisa fundamental que é orientação genética. Agora nós vamos conversar com o Dr. Leonardo Mendonça, que é médico, especialista em imunologia, fez doutorado em imunologia, pós-doutorado em imunologia e que trabalha conosco nesta área de doenças imunológicas que tem um componente genético e que são consideradas doenças raras. E nós temos também várias possibilidades de fazer o diagnóstico, nós fazermos um tratamento preciso para aquela variação, para aquela doença, porque a gente sabe geneticamente qual é o defeito, e podemos também pensar em terapia gênica. Eu digo que todas as vezes que o médico suspeita que tem muitas doenças juntas ou que está fugindo do habitual da medicina ou tem histórias familiares que ninguém sabe de onde veio alguma situação, isso deva já por si só valer como um sinal de alerta para ele suspeitar de uma doença imunológica ou genética. A terapia gênica vai vir para ficar? Temos realmente possibilidade de fazer terapia gênica? Pode sonhar, retardar até o envelhecimento? É a nossa experiência com a IPEX e a possibilidade real de terapia gênica para a IPEX. Olá, eu sou o Dr. Jorge Calil, sou professor titular aqui da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, também sou diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto Coração e diretor da Unidade de Terapia Celular do Hospital das Clínicas. A imunologia está em tudo que é lugar, em todas as doenças nós temos fenômenos imunológicos. Não é porque eu sou imunologista que eu digo isso, mas na verdade a imunologia está se mostrando cada vez mais presente em doenças que a gente não conhecia direito qual era a sua origem e qual era o seu destino. E dentro disso existem vários fatores genéticos que determinam a resposta imune, que é a seleção foi feita para combater micro-organismos, mas a gente sabe que existem vários defeitos que são decorrentes, às vezes, de defeitos genéticos, às vezes, simplesmente, do aprendizado imunológico durante a vida da pessoa. Então, agora nós vamos conversar com o Dr. Leonardo Mendonça, que é médico, especialista em imunologia, fez doutorado em imunologia, pós-doutorado em imunologia, e que trabalha conosco nesta área de doenças imunológicas que tem um componente genético e que são consideradas doenças raras, mas são tantas doenças raras que parecem muitas pessoas que têm. E nós temos também várias possibilidades de fazer o diagnóstico, nós fazermos um tratamento preciso para aquela variação, para aquela doença, porque a gente sabe geneticamente qual é o defeito, e podemos também pensar em terapia gênica. Muito obrigado, doutor Leonardo, por estar aqui conversando conosco. Obrigado, professor Calil. Muito bom estar aqui hoje e falar de um tema fundamental para a medicina, que realmente é a imunologia e a genética, né, que são duas áreas que têm bastante interação e que é a realidade já do médico no Brasil e que ele realmente tem que pensar de uma forma diferente hoje para poder lidar com a medicina que está chegando. Como é que você vê, Léo, o trabalho que você está fazendo, que é muito interessante, que como é que o mapeamento genético desses, aí nós já estamos com 1.500 amostras que foram enviadas para o laboratório para a gente fazer um mapeamento genético, como é que é esse mapeamento genético para identificarmos doenças, para identificarmos inclusive doenças novas, com fenótipos novos, e como é que isso se aplica não só para nós da imunologia, mas para outras áreas da medicina? Exato, muito bom. Primeiro porque a primeira coisa, essas doenças, né, chamadas de erros inatos da imunidade, elas não são tão raras assim quanto todo mundo pensa, né? Então, nos Estados Unidos, onde essa base é muito bem organizada, a gente vê que a frequência de pessoas acometidas por ela chega até 1 a 6 mil indivíduos. Então, realmente são doenças cada vez mais frequentes. O que o médico tem que ficar atento é porque, apesar de serem raras, os sintomas nos quais as pessoas têm são sintomas comuns. Então, uma alergia simples, né, que na verdade vai se acumulando com outros sintomas, isso, no final das contas, pode ser um defeito genético primário, né? E principalmente, não só pensar na defesa de infecção, né, mas também aquela capacidade a incapacidade, né, de controlar a autoimunidade, a incapacidade de controlar a infecção, né, e a incapacidade também de controlar também as neoplasias, né, quer dizer, formas muito atípicas ou muito acumuladoras de muitas doenças. Isso deve fazer o médico pensar numa doença mais rara ou até, digamos, um termo mais correto seria doenças mais complexas do ponto de vista imunológico. E é fundamental hoje a gente estudar a base genética desses indivíduos.
né? Quando a gente entende aonde exatamente está o defeito genético daquele indivíduo, a gente não consegue somente garantir uma terapia muito mais precisa, mas a gente consegue fazer uma coisa fundamental que é orientação genética, né? É a forma mais barata e mais eficaz de prevenir novas formas genéticas na família ou novas doenças genéticas, né? Então, claro que agora nessa nova era da medicina, né, os tratamentos mais dirigidos para as alterações genéticas, como as terapias gênicas, vão com certeza revolucionar. Então, eu digo hoje que a gente vai ter dois prontuários médicos. Vai ter um prontuário clínico do que a gente conversa e vai ter um prontuário com todas as bases genéticas, né? Então, o médico agora que sabia muito bem fazer esse prontuário clínico tem que saber também interpretar e montar esse prontuário genético desses pacientes. E nem sempre o médico, digamos, generalista, ou mesmo o médico especialista dentro da nossa área, ele está atento para saber quando que ele vai ter que buscar alguma questão, algum problema genético, né? E para fazer o tratamento adequado, porque se ele tem uma doença autoinflamatória e que teria que se beneficiaria com um anticorpo específico, às vezes fica difícil o diagnóstico. Como é que você vê isso na prática médica? Como é que nós podemos alertar os médicos sobre a... Muito bom. Existem sinais de alerta, né? Então existem 10, pelo menos 10 sinais de alerta hoje que a gente usa como sinais que todo médico, né, deveria prestar atenção para para suspeitar de uma doença imunológica que tem um fundo genético, né? Mas eu acho importante a gente pensar que nem tudo talvez esteja no DNA. Né? Então, existe a genética epigenômica, existem várias outras formas da gente falar em doenças, erros inatos da imunidade ou doenças imunológicas que não seja só naquele DNA. Então, a gente agora também vai provavelmente começar a pensar não só nesses 10 sinais de alerta clássicos que a gente estava acostumado, mas também talvez em novos 10 sinais de alertas aí para doenças não clássicas e talvez não tão claramente genéticas. Como, por exemplo, nos últimos anos, né, principalmente após a pandemia do Covid-19, a gente aprendeu que algumas pessoas têm uma susceptibilidade mais específica para alguns vírus. Isso não está no DNA. Isso estão anticorpos que as pessoas formam contra determinadas citocinas específicas. Isso também é um aprendizado muito recente que não está nos 10 sinais de alerta. Então, eu digo que todas as vezes que o médico suspeita que tem muitas doenças juntas ou que está fugindo do habitual da medicina ou tem histórias familiares que ninguém sabe de onde veio alguma situação, isso deva já, por si só, valer como um sinal de alerta para ele suspeitar de uma doença imunológica ou genética. E aí isso faz com que o médico não fique meramente tratando os sintomas que aquele paciente está apresentando, mas ir a fundo para regenerar a função imunológica que está atrapalhada de alguma forma por uma questão genética e que ele pode recuperar com diversos tipos de terapias avançadas que nós temos hoje em dia. Exato, porque quando a gente só olha um defeito, né, e a gente corrige somente aquele defeito, não entende de onde vem aquele problema e o que gerou aquele problema, né, a gente só trata a causa, só trata a consequência, na verdade, não trata a causa. E é justamente aí que a medicina regenerativa entra dentro das doenças imunológicas, que é tentar corrigir exatamente na base do problema, né, lá na origem genética, onde tudo começou, para impedir que inúmeras outras alterações aconteçam. Agora, muitas vezes os médicos dizem, principalmente os mais velhos, como eu de cabelo branco, bom, se tem doença genética, ele vai morrer com essa doença genética porque não tem nada que a gente consiga fazer. Mas a medicina, não, hoje em dia, já não pensa assim, não. A gente acha que a gente pode tratar a genética sim. Você acha que a terapia gênica vai vir para ficar? Temos realmente possibilidade de fazer terapia gênica? Eu acho que a terapia gênica já é uma realidade, talvez um pouquinho distante da medicina brasileira, mas no resto do mundo a terapia gênica já é uma realidade. E se você pensar que eu, quando me formei sei lá, 15 anos atrás, a gente nem ouvia falar sobre isso, e nos últimos 5 anos, o número de terapias gênicas que a gente já tem quase disponíveis no mercado, a velocidade de produção é muito grande, a capacidade de gerar novas terapias já é uma realidade em vários locais. Então eu digo que nos próximos 2 anos, provavelmente a gente já vai estar prescrevendo algumas terapias gênicas para os sistemas imunológicos. E você acha que, bom, um médico, especialista ou não, ele tem que saber o que é isso para que ele possa ir atrás do seu paciente para dar uma esperança ou buscar uma solução, né? Porque muitos dizem,
você nasceu assim, vai morrer assim. Não, quando a gente fala de genética, se você lembrar na carga horária da escola de medicina, a gente teve muito pouco tempo dedicado à genética e dedicado à imunologia, que são as duas ciências do futuro, né, na realidade de hoje. Então, o médico que quer trabalhar numa medicina mais futurística, numa medicina que está acontecendo, que está chegando em uma velocidade muito alta, ele tem que arrumar uma forma de aprender sobre isso, de se atualizar sobre isso, porque a faculdade de medicina ainda não prepara da forma como deveria preparar esses indivíduos. É fundamental que ele procure cursos, que ele faça educação continuada nesse tópico, que ele vá anualmente a encontros onde fale sobre isso, porque isso muda muito rapidamente, né? Então é fundamental ter uma outra forma, um outro local de aprendizado que não só garantido na faculdade de medicina. Será que isso a gente pode sonhar em a regeneração, mas talvez retardar até o envelhecimento, porque tem coisas genéticas e tem questões epigenéticas. E cada vez mais a gente está começando a influenciar na epigenética, ou seja, nas modificações genéticas que ocorrem durante a vida na interação com o meio ambiente. Muito bom, porque se a gente olha algumas doenças imunológicas, elas são modelos celulares de envelhecimento. Então, por exemplo, o próprio IPEX, né, digamos assim, ele é um que aconteceria normalmente com o envelhecimento de uma célula, né? Ela perde essa capacidade natural de regular alguns fatores e a pessoa começa a produzir alguns autoanticorpos. Então, com certeza, tudo aquilo que é aprendido para a correção do sistema imune vai também ser aplicado nas terapias anti-envelhecimento, porque a gente vai conseguir deixar essa célula ou esse sistema, né, corrigido o mais perfeito possível e vai garantir mais longevidade para as pessoas. Então, provavelmente não vai ser uma única só, eu acho que deve ser uma combinação de terapias ou um modelo que atue de uma forma a manter esses sistemas todos muito estáveis, mas isso com certeza é o futuro da medicina regenerativa do anti-envelhecimento, né, das terapias que vão garantir que a gente envelheça ou envelheça de uma forma mais saudável sem envelhecer de uma forma tão disfuncional, né? Você mencionou a IPEX. Nós temos aí vários casos na nossa clínica que você mesmo diagnosticou. E qual é a nossa experiência com a IPEX e a possibilidade real de terapia gênica para a IPEX? Bom, a gente tem uma colaboração, né, com a professora Rosa de Stanford, que é quem conduz esse primeiro estudo clínico para a terapia gênica do IPEX. Então, basicamente, para quem está assistindo a gente, IPEX é um acrônimo, né, são siglas de uma doença que, na verdade, é um protótipo de doenças autoimunes. Então, a pessoa produz inúmeras doenças autoimunes, né, seja diabetes, seja artrite, seja queda de cabelo, seja doenças do intestino, e é causada por uma alteração numa única proteína que desregula a capacidade do corpo de controlar essa autoimunidade, né? Então a professora Rosa desenvolveu um tratamento que corrige essa proteína e a pessoa volta a conseguir controlar essas células autoimunes do corpo. Então a gente teve a experiência de 2 pacientes que foram para os Estados Unidos, né, em contato com a professora Rosa, e fizeram essa terapia gênica e brilhantemente um desses principalmente voltou e a gente conseguiu retirar todos os remédios que esse indivíduo usava, que essa paciente usava, e ele não tem nenhuma doença alérgica mais, não tem nenhuma doença autoimune e está livre de tratamento por pelo menos 2 anos. Então, essa criança que eu conheci na residência, foi um dos meus primeiros pacientes da residência, ele passou 14 anos aqui com a gente, nunca conseguimos tirar os corticoides, nunca conseguimos tirar nenhum remédio, e é a primeira vez na vida, em 2 anos, que ele não usa nada. Então, por isso que eu falo que já é uma medicina do dia a dia aqui, né, que a gente realmente já aprendeu e que eu acho que todo mundo tem que começar a acompanhar essa nova tendência, né? E as pessoas, quer dizer, o médico não pode dizer, não, terapia gênica não é para mim, eu não quero saber. Ele tem que saber que está aí, que existe, tem que saber a evolução e tem que ver se ele consegue participar de algum grupo que faça terapia gênica para as doenças que ele trata. Com certeza, a medicina mudou muito. A medicina mudou e a medicina vai ser outra daqui 5 anos. Essas terapias inovadoras, como a terapia gênica, a terapia de silenciamento de RNA, essas terapias celulares, né, para diversas disfunções de órgãos, tecidos específicos, né, ela é a realidade e o futuro da medicina vai estar presente no consultório, não somente nas academias, né? Léo, mas às vezes a gente estuda, geneticamente o indivíduo, faz o exoma do indivíduo e nós não achamos um defeito que tenha alguma correlação com o que a gente está vendo na clínica, né? E daí, o que a gente faz? A gente não achou o gene que seja o alvo, tem alguma coisa para fazer? Claro, a primeira coisa que eu sempre até brinco com os colegas, né, que perguntam para os pacientes é que a pessoa não deixou de ter uma doença porque o exame genético é negativo, né? Ter um exame genético negativo significa muitas necessidades e muito trabalho ainda pela frente. Então, uma das principais motivos disso é que, às vezes, a tecnologia aplicada na análise daquele exame não foi a necessária
para aquele caso naquele momento. Então, a gente, aqui no laboratório também, a gente tem trabalhado novas tecnologias, novas técnicas, né, para melhorar cada vez mais essa análise e essa interpretação. Então, eu vou dar um exemplo bem claro aqui agora, né, que eu acabei de conversar com um colega, que a gente precisa muito de inteligência artificial e a gente precisa muito de bioinformática, né, informática associada à saúde, né, para a gente poder conseguir pegar aquela montanha de dados que a gente não consegue explicar ou analisar, né, e fazer vários modelos computacionais. Então, isso é uma coisa que realmente a gente, ou o paciente, ou o colega que está nos assistindo, né, tem que ter ciência daquela negatividade. Às vezes, como foi aplicado a análise, talvez não seja a metodologia ideal. Né? Uma segunda possibilidade, né, é que no Brasil a gente tem uma população altamente miscigenada. Né? Nós somos cruzamentos de, digamos assim, pelo menos 6 raças. E a chance, né, muito grande de a gente encontrar novas mutações, como a gente já encontrou uma paciente há um tempo atrás, né, é muito grande. Então, assim, só para todo mundo ficar ciente, a gente há um tempo atrás trabalhou estudando um caso de uma paciente que ela era a única pessoa no mundo que tem aquela mutação. Ela continua até hoje sendo a única pessoa no mundo que tem aquela mutação. Então, o trabalho e o desafio que a gente teve, na verdade, é de comprovar dentro da célula, de comprovar nas células da paciente, usando várias tecnologias que a gente naquela época não tinha, a gente teve que chamar colaborações externas, né? Então, a negatividade de um exame genético, maioria das vezes, não significa negativo. Significa que naquele momento a gente não tem a chance ou a tecnologia necessária para a gente analisar. E lembrar sempre que a gente pode estar diante de algo novo. E a máquina não enxerga o que é novo. Ela precisa ainda do ser humano para raciocinar muitas coisas do que a gente ainda não aprendeu. Por isso que nós temos, inclusive, a nossa assistente aqui, a Mariana, que está no Imperial College nesse momento, se refinando em técnicas de inteligência artificial e está trabalhando já aqui conosco, para que a gente possa fazer essas novas descobertas e colocar à disposição dos médicos aqui no Brasil, coisas que sejam particulares, inclusive, a nós. Né? Como você falou, nós temos uma mistura de pessoas, temos mutações, temos uma população grande e temos várias doenças que podem ser raríssimas em outros lugares, mas que aqui possam ter um contingente grande de pessoas que nós temos que identificar, e a inteligência artificial, sem dúvida, vai nos ajudar. Com certeza, a inteligência artificial e esse encontro, né, de duas formações diferentes, que é a computação, as ciências da computação, ciência de dados e a medicina, eu acho que é fundamental para a medicina do futuro, para a gente conseguir fazer inúmeras análises muito mais rápido e de uma forma muito mais objetiva, né, muito mais precisa em diversos casos. Eu acho que é um grande aliado à medicina, inclusive regenerativa, para poder acelerar essas demandas que a gente tem. Aqui no nosso serviço, às vezes nós recebemos realmente doenças cujo diagnóstico é difícil, em que a gente vê uma reação inflamatória muito grande e não tem uma causa bem definida, e existe essa entidade nosológica, essa doença descrita há não muito tempo, né, chamadas doenças autoinflamatórias. Antes a gente só pensava em doenças autoimunes, e nós temos trabalhado aqui bastante e desenvolvido bastante diagnóstico e também os diferentes tipos de tratamento que agora a gente tem. O que você poderia me falar sobre este mundo, que não vai dar para a gente falar muito, mas assim, como é que a gente vai pensar numa doença inflamatória e qual é o remédio que a gente mais usa, quais são os biológicos que a gente usa? Muito bom. Realmente o conceito de autoinflamação ele mudou muita coisa na medicina, né? Porque a gente até então achava que tudo era por linfócito, tudo era autoanticorpo, né? E depois que a gente começou a ver que existia realmente esse papel muito grande das citocinas inflamatórias, né? Foi quando surgiu esse conceito de autoinflamação. Realmente isso trouxe uma mudança muito grande no que a gente enxergava. Mas isso não é só nas doenças inflamatórias imunogênicas. Por exemplo, vários tratamentos para doenças alérgicas surgiram após o tratamento, esse conceito de que citocinas realmente causavam doenças. Várias doenças inflamatórias intestinais, que a gente nem sabe se é autoimune, se é autoinflamatória, também mudou com isso, né? Mas a principal mensagem é lembrar que aquilo que não tem explicação e não tem autoanticorpo, mas que principalmente se manifesta com coisas recorrentes inflamatórias, isso pode ser sim uma doença autoinflamatória, isso merece uma investigação, uma avaliação bem especializada, né? E essa mudança de conceito ela foi tão importante porque ela realmente possibilitou o desenvolvimento de inúmeros biológicos, né, e de inúmeros tratamentos, né, que não tem tanto efeito colateral para o sistema imune assim. Então, foi o surgimento de medicamentos, por exemplo, que bloqueiam a interleucina 1, né, que tem pelo menos uns 3 já aprovados no mundo, tem 4 ou 5 novos em andamento, mas que cabe mais desenvolvimento de biológicos, o desenvolvimento dos biológicos que bloqueiam todos o interferon do tipo 1, né? Então tem os inibidores da JAK, tem os inibidores do receptor, agora tem vários outros imunobiológicos, então eles todos surgiram
por causa do conceito de autoinflamação, né? E esse conceito permite, né, que o médico raciocine de uma forma tão livre que ele agora vai ter inúmeros outros bloqueadores de citocinas, né? Então, o campo da medicina de regeneração desta inflamação, ele é um campo infinito, porque a gente pode realmente atuar em diversas vias, né? E apesar da gente falar desses tratamentos inovadores, né, a maioria desses pacientes ficam bem com um remedinho baratinho que toma todo dia chamado colchicina, né? Então, existem inúmeros tratamentos, mas realmente ainda todos eles ficam bons com um remedinho baratinho. Então, por isso que é tão importante a gente fazer o diagnóstico preciso, né? Porque se a gente pode dar uma colchicina, que é baratíssimo, né? A gente não precisa dar um anticorpo monoclonal anti-IL-1B, beta, que resolve uma quantidade enorme de problemas, mas ainda é muito caro. Então, todos esses biológicos, na verdade, são anticorpos monoclonais, que têm um alvo muito preciso, e para isso precisa uma medicina de precisão, diagnóstico de precisão, mas se a gente puder dar um remédio barato, a gente está alcançando muito mais. Um tópico muito interessante, porque a gente fez umas contas esses dias para trás no hackathon que eu participei, de quanto o Estado pararia de gastar se ele fizesse o diagnóstico dessa doença chamada febre familiar do Mediterrâneo precocemente, né? Porque, em média, a gente estima que o não diagnóstico dessa doença leve inúmeras pessoas à falência renal e fazer diálise. Então, ele gastaria em torno de 300 milhões ano ali só com diálise desses pacientes não diagnosticados. Se ele fizesse o diagnóstico precoce e desse esse remedinho baratinho chamado colchicina, ele pouparia ali por volta de 150 milhões ano com diálise. Então, a medicina de precisão ela tem um impacto, inclusive, na saúde pública gigantesco, né? Então, realmente pensar em diagnóstico precoce, tratamentos cada vez mais eficazes que impeçam, né, a evolução para essas complicações a longo prazo é fundamental também para a saúde pública, inclusive. Nós não estamos falando aqui só de medicina de elite, nós estamos falando também em políticas públicas de saúde que se beneficiariam muito, né, quando a gente utiliza tecnologias avançadas para diagnóstico e também para tratamento. Então, é muito importante que a gente saiba que o país em desenvolvimento ele tem que usar as tecnologias mais avançadas para que faça políticas públicas que sejam factíveis. Então, nós temos que pensar não só, como eu digo, na elite, mas também no nosso paciente do SUS, que é o nosso dia a dia aqui no Hospital das Clínicas. Sim, senhor. E pensar que aquela pessoa que não responde ao tratamento baratinho e que foi super eficaz, ele precisa ter disponível também um tratamento de alta complexidade, como as novos tratamentos que estão surgindo, né? Então, essa medicina de precisão, a medicina regenerativa, essas terapias inovadoras são fundamentais que o médico aprenda, né? E você acha que ele tem que vir conosco, então, em setembro, no Regencom? Com certeza. Todos os médicos que trabalham com medicina, que têm interesse na medicina regenerativa, que trabalhem com doenças imunológicas, trabalhem com doenças raras, que têm esse interesse por genética, ele tem que estar presente no Regencom 2026, nesse primeiro encontro, que é onde a gente vai começar a trabalhar muita coisa que vai mudar a medicina de agora em diante. Bom, muito obrigado, doutor Léo. Foi muito esclarecedora a sua entrevista. Eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo e vocês tiveram aí uma pequena ideia de como que a medicina está evoluindo na nossa área de imunologia, em que os diagnósticos que eram sindrômicos, eles passam a ser diagnósticos precisos. Muitas vezes a gente sabe exatamente qual é o gene-alvo que tá alterado. Podemos alterar o gene ou atuar com drogas que vão compensar o defeito genético. Então, isso é medicina de precisão, isso é medicina regenerativa e é isso o futuro da medicina. Venham conosco no Regencom para conversarmos sobre isso.